família. Todos nós temos uma palavra, fora a palavra família, alguma outra palavra que diz o que pensamos o que é uma família. Aí eu garimpei na internet algumas imagens e eu gostei dessa daí que eu transformei em pequenininha, que depois ela fica grande. Onde é que eu passo aqui? Oi? Ah, o passador está aqui. Será que eu acerto? É para frente e para trás. Você que entende de tecnologia, vocês não reparem, porque eu ainda não evoluí. Entendeu? Aqui, obrigada. Pronto. Quando eu pensei atalhos a percorrer, é que o caminho que a gente trilha todos os dias nos vicia nas percepções e nas observações. Então, de vez em quando, é bom ir por atalhos. E eu me lembro, e já por ter lembrado dele nesse momento, lhe presto uma homenagem, porque agora, dia 14, vai fazer 7 anos que ele foi para outra instância, que era o professor Vará. Ele sempre dizia, quando você viaja, você não tem que ir como turista, você tem que ir como peregrino, porque é aquele que se perde na cidade. Porque se você se perde, você conhece outras coisas. Vai para Paris, todo mundo pensa na Torre Eiffel, né? Tá, tudo bem, vai. Mas vai em outros lugares, porque a Torre Eiffel você já até a conhece por imagem, por contar, mas outras coisas não. Então, a palavra talhos, para mim, ela é bem significativa nesse sentido. E pensei nessa imagem. Juliana, se eu te perguntasse qual é a palavra que te veio pensando em família quando você viu essa imagem? Uma palavra. Amor. Amor. Alguém pensou outra coisa? União. Proteção, acolhimento. Perceberam? Essas palavras todas estão relacionadas com família. Por isso que eu gostei dessa imagem, porque ela traz isso. Essa é a nossa percepção e o nosso sentimento de família. Por isso que eu pensei, quem sou eu? Quem é a minha família? Aí a gente vem com aquela ideia de ancestralidade, de raiz, de tantos. E eu chamei esse atalho, o atalho do espaço das diferenças. Nós não pensamos muito bem nisso. A família, não importa qual, nem que tamanho, é o espaço onde há diferenças. E não é por acaso que sempre foi chamada a célula máter da sociedade. Nessa célula, neste DNA, estão todas as diferenças. Por que nós temos dificuldade de ver as diferenças no entorno da sociedade? Porque provavelmente não somos conscientes do respeito às diferenças dentro da nossa célula familiar. Não brinca que diz nenhum filho é igual ao outro. E vocês imaginem que eu me casei com um homem que eu conheci durante um encontro, me apaixonei, depois casei, estou casada há 30 anos, tudo bem. Mas era uma pessoa que eu não sabia absolutamente nada. Depois é que eu fui conhecer um pouco da família, mas também não me aprofundei muito, porque isso já não era tão importante. Não sei se não era, podia até ser. Mas olhem só as diferenças. Mas em nome do amor, a gente meio que ultrapassa essa barreira, essa diferença. Só que com o passar do tempo, essas diferenças se tornam potencializadas por alguma coisa, por algum evento, o advento dos filhos, né? Então, essa ancestralidade,
ela é importante porque ela nos dá a dimensão das diferenças que nós carregamos no nosso DNA. E aí está aqui o pessoal do direito sistêmico, que prioriza a constelação familiar, para dizer que muitas vezes voltar lá nos nossos ancestrais é muito bom, porque a gente fica carregando a mala dos outros. Fico carregando mala do meu avô, da minha tia, do meu bisavô, sei lá de quem, e eu não tenho nada a ver com a mala dele. Mas eu carrego e me empato na vida porque estou carregando a mala dos outros, assim como alguém vai carregar a minha depois, que se livre dela o quanto antes, né? Então, essa é uma questão de ter essa dimensão dessas diferenças. Eu estou falando de um espaço ao qual e do qual todos nós emergimos. Eu não me conformava quando alguns alunos diziam: eu estou estudando direito de família, mas eu não gosto de direito de família. Eu pensava comigo, mas como alguém pode não gostar de direito de família se mora numa, levanta todos os dias, toma café, depende de uma e não gosta de direito de família? Por quê? Porque é um espaço que eu acredito que vocês, como advogados, vão dizer se é verdade ou não. É um espaço de relações onde a gente lembra do amor, união, proteção, acolhimento, mas que eu não sei se a prioridade é desses sentimentos. Ou se, quando alguma diferença fica muito potencializada, são esses os sentimentos que brotam primeiro. Ou se são outros que acabam substituindo ou até apagando às vezes. Então, essa questão de você voltar ou você se sentir dentro desse espaço das diferenças dessa pequena célula é que nos vai dar a dimensão do espaço das complexidades, que são a sociedade, as diferentes famílias, porque você é advogada de família, você tem a sua família, você tem a família da sua cliente, que por sua vez tem uma relação com outra, e assim, olha só, são complexidades que nós nem sequer podemos ousar entender, porque são inentendíveis, são mundos muito ricos, muito complexos, muito diferentes. Mas podemos sim compreender algumas, ou ter algumas percepções que nos permitem e nos empoderam para que a gente possa compreender essas diferenças. Mas não é compreender para poder tratar com elas, é compreendê-las para senti-las do ponto de vista de estar convencido de que é diferente e eu vou respeitar essa diferença. Esse é um caminho, é um atalho a ser perseguido e percorrido. Porque eu aceitar que você é diferente quando você não tem nada a ver comigo é maravilhoso. Eu quero ver eu aceitar a diferença quando você vai fazer parte de algum momento em que eu tenho que compartilhar com você. Essa é a questão das relações humanas hoje. Não são complicadas, são apenas complexas. Porque complexo, segundo o nosso querido Edgar Morin, é aquilo que é tecido junto. Não tem como você pensar fora da complexidade. Tudo é muito complexo, mas é assim que é. O importante é entender qual é o meu papel dentro dessa complexidade. Então, quando nós pensamos em família, temos que pensar todos os sentimentos, temos que pensar no espaço das diferenças minha e dos meus, e vai alargando, e depois, além de cada universo de um familiar, tem universos familiares, cada um com sua carga genética, com sua carga cultural, com sua carga afetiva, com todo o mundo que lhe é peculiar, né?
É como dizia sempre o meu querido Vará, e eu aprendi isso e nunca mais esqueci, fez uma diferença enorme na minha vida cotidiana. Aquela ideia de que, quem foi meu aluno aqui lá na primeira fase, se lembra quando a gente estudava o direito e a moral, que dizia, mas a minha moral. Eu dizia, que moral é a tua? Lembra? Eu não tenho uma moral minha, porque o Vará me ensinou o tempo todo dizendo, eu não sou eu sou um conjunto de vozes que me fazem ser quem eu sou. São as vozes dos meus pais, antes de eu nascer, depois de eu nascer, dos meus amiguinhos, do colégio, da escola, do trabalho e da vida como um todo. É um conjunto de vozes que faz ser quem eu sou. Então, essa questão é pontual. Quando a gente se sente meio que uma amostra de tudo que está por aí. Então, se eu vejo, por isso que não é por acaso que eu acho que o Freud diz que quando a gente vê em alguém algo negativo, é porque a gente está refletindo de si mesmo. Não porque seja, mas porque está dentro de si. É essa voz do outro que, de repente, começou a gritar para mim, mas é que está dentro de mim. A aceitação disso é muito importante porque nos ajuda a ver nos outros um pouco de nós. Fica mais fácil para administrar diferenças, para administrar contrapontos, né? Então, essa é uma questão pontual quando nós falamos em espaço de complexidades. Mas, por outro lado, e já adiantamos um pouquinho, o espaço das individualidades. Por mais que eu seja um conjunto de vozes que me fazem ser quem eu seja, eu sou eu. E me identifico como tal. Sem esquecer que um pouco de mim está em todos e eu estou em todos os outros. Essa individualidade é que torna cada um único. Único. Até porque temos uma como é que chama? Impressão digital que é única. Então, podemos ser únicos. Mas esse único não é no sentido de individual que pode se destacar e se empoderar e assumir um papel que extrapola a individualidade do outro. Porque o outro também tem a sua individualidade. E aí é que aparecem as diferenças que muitas vezes nós não queremos aceitar. É quando na nossa individualidade nós nos isolamos nela e não admitimos que a individualidade do outro faça frente com a minha. E é uma bobagem isso, porque ninguém deixa de ser único. Ninguém. Por mais que queira, ninguém vai conseguir ser Dilsa. Não importa como. Assim como eu, se eu quisesse ser Luciana, mas nem pensar. Não tem como. Assim como cada uma de vocês. Que ser o meu pai, minha mãe, meu irmão, alguém, eu digo, se eu pudesse, eu seria o fulano de tal. Né? Não existe essa possibilidade, porque cada um é único. O que a gente tem que fazer é se empoderar dentro dessa individualidade para tornar-se um ser que sabe de si, que se gosta, que se curte, que se aperfeiçoa, que erra, mas que acerta, que aceita, que se sente orgulhoso do que faz, que se sente humilhado pelos seus erros e burrices. Isso faz parte. Mas tudo isso tem que ser muito natural de uma consciência. Então, as individualidades não podem... E eu gostei dessa imagem por causa da sombra. Porque muitas vezes nós não nos empoderamos e vivemos como sombras. Sem ter a noção da nossa individualidade real. E eu acho que nas relações familiares, vocês que lidam isso todos os dias, devem ver isso. Algumas sombras que vocês têm que administrar dentro das individualidades dos conflitos relacionais. Não há essa consciência.
Então, compreender isso não é para saber resolver isso, porque só um pode resolver de si. Mas é para entender e, quem sabe, por algum atalho, tocar, sabe, numa brechinha que faz com que alguém descubra que não é sombra. Ou alguém que acha que é obelisco, né? Deixe um pouquinho de ser obelisco para entrar um pouco na sombra, para que o outro apareça, por exemplo, né? Então, essas questões, no ambiente chamado familiar, me parece que vocês que estão ouvindo a minha fala, que é uma fala do ponto de vista de quem pensa nisso e vive isso e tenta transformar isso em vida própria, em atitude própria, em postura cotidiana, só para pensar nisso, porque todos vocês são muito mais jovens do que eu, e eu já andei bastante, então eu já apanhei bastante, já caí, já levantei, já aprendi, teve muita gente maravilhosa na minha vida, muitas vozes maravilhosas, eu agradeço e tenho a responsabilidade meio que dividir com vocês isso, para que a gente pense um pouco. E eu acho que essa época é uma época propícia para isso, para a gente meio sair da estrada e entrar num atalho e se perder por ali, né? Aí, depois disso, tem os espaços das sensibilidades. Quando fala em família, a gente pensa em amor. Aí a gente pensa em carinho, aconchego, a coisa gostosa, não tem? Agarrar, beijar, ficar, né? Tudo isso é gostoso. Agora eu pergunto para vocês, advogados de família, é isso que vocês veem? Na relação de vocês com esses personagens da família. Que alguém estava me dizendo, vai numa audiência, alguém está gritando com o outro. É a família. Não era para ser aquele lugar assim do cuidado, do aconchego, né? É verdade isso, mas talvez seja por quê? Porque não há essa consciência cultural de que a família, de que não importa qual, hein? Não estou falando da família tradicional, pai, mãe, filhos. Estou falando do ambiente familiar, que pode ser só de irmãos, já pode ser até um ambiente de amigos que se curtem, que vivem e que se relacionam. Volto naquela do começo, é uma pequena amostra da grande sociedade. Na família, nós reproduzimos os valores que a sociedade reproduz. Lembra das vozes? A sociedade é o conjunto das vozes que estão em cada família. Não tem como negar isso. Então, quando a gente tem aquela família gritando, é alguma parte da sociedade que também está gritando, são vozes. E cabe a nós repensar como vamos sintonizar essas vozes, porque elas existirão inegavelmente. E as sensibilidades, não existe espaço, não existe relação nenhuma na qual não haja sensibilidades. Estou falando de sensibilidades bem do ponto de vista emocional. Até aqueles que parece que são durésimos, né? Existe uma emocionalidade contida, certamente. Então, a sensibilidade, e deixar aflorar a sensibilidade. A gente precisa respeitar o outro que é chorão, o outro que é muito sensível. Ai, qual é o problema? Né? Ai, credo. Não, que isso? As sensibilidades nos humanizam. Quando a gente se permite sensibilizar-se diante das coisas, sabe, amanhecer de manhã e no quintal tá cantando aquela montoeira de passarinho, você perceber e dizer, ai, que delícia, né? Isso é sensibilizar-se. Ver o filho dormindo e sensibilizar-se. Ver o marido cansado chegando em casa e sensibilizar-se, né? O marido chegar em casa e encontrar a esposa
toda atarefada, tucanada, sensibilizar-se, entendeu? São todas pequenas coisas, pequenas sensibilidades, sem as quais a nossa vida toma rumos que depois nós demoramos para reencontrar. E aí eu trouxe o espaço das cumplicidades. Por quê? Eu acredito que hoje, mais do que nunca, a nossa sociedade está carecendo, essa palavra, está em falta de ter uma cumplicidade entre família e escola. Mas de que cumplicidades eu estou falando? Eu não estou falando daquela cumplicidade que a família coloca o filho na escola e a escola tem que fazer tudo porque estou pagando e a escola faz tudo, que a escola é responsável por tudo. Não é dessa cumplicidade, é da cumplicidade que o ambiente familiar é insubstituível. A escola não pode viver para a criança o que é próprio da casa. Não tem como. Então, essa cumplicidade, a meu ver hoje, entre família e escola, claro que eu posso estar ainda dentro de um paradigma mais conservador nesse sentido, mas eu entendo que a mudança desse paradigma está levando muita desorientação, não só para a família, mas para a escola. Porque é uma cumplicidade na qual tem que vir à tona valores. Valores. Que não é só o valor econômico, que não é só o valor material, é também o valor humano que se desdobra em humildade, diferenças, imperfeições, todas essas questões relativas a alguém que está crescendo, alguém que está, sabe, que precisa evoluir, não naquele sentido linear, mas naquele sentido de uma semente que vai se transformando num broto, depois põe uma folha, duas folhas, vai crescendo e vai se transformando numa árvore. O ser humano é assim também. E a escola acompanha esse movimento. Mas quem tem que estar junto também é a família. Então, acho que essa cumplicidade entre família e escola é um valor que precisa ser cultivado e precisa, em alguns ambientes, ser resgatado, recuperado. E eu acredito que vocês, na advocacia familiar, lidam muito com isso. E vocês começam a perceber que há crianças e adolescentes que sofrem as consequências dessa transposição do que deveria ser familiar para o escolar. E essa falta não é suprida. E aí há consequências, às vezes consequências que se revelam com aquelas sombras das individualidades que falamos antes. As crianças e os adolescentes, eles não se encontram, porque eles têm alguma... Lógico que a moçadinha de hoje é muito mais ligada, tudo bem, mas eu ainda acredito que a essência da espécie humana, que venham as tecnologias que venham, pode vir de tudo que há de mais, sabe, absurdo até. Mas a essencialidade humana, do ser humano como espécie humana, eu acho que não muda. Porque o dia que mudar, não seremos mais espécie humana. O dia que a gente puder ser manipulado com o chip, a espécie humana está em perigo.
Então, essas questões devem ser bem ponderadas. E eu estou falando isso para vocês porque essa é uma conversa que eu tenho comigo todos os dias, tá? Então, vocês não achem que eu estou falando para vocês, porque isso eu falo para mim. Eu falo isso todos os dias para mim. Falo lá em casa, com meu marido, com meu filho, com os meus vizinhos, com o pessoal da universidade, com os alunos, com os professores, e é muito difícil às vezes. Essa conversa que a gente tem todos os dias para verificar essas diferenças, complexidades, individualidades, sensibilidades e essa relação de espaços formativos é algo que tem que nos direcionar, nos orientar em todos os atos que nós praticamos nas relações humanas e conosco mesmos, inclusive. Então, eu penso que, quando eu propus uma conversinha, né, Luciana, assim, era nesse sentido de trazer para vocês algumas reflexões que eu consegui juntar da minha caminhada e da minha percepção da vida e daquilo que eu entendo como família, ambiente familiar, não importa onde, e no qual eu estou. E eu penso que muitas, milhões de pessoas brasileiras sequer sabem de que família, a que família pertencem. Não sabem, não têm noção. E aí nós estamos aqui falando em valores, falando em cultura, falando em bens até espirituais, culturais, cognitivos, né? Para nós, isso que eu estou falando até que é plausível, porque a gente pode parar depois, refletir, se recompor e tal. Mas tem gente que sequer tem noção de que o ser humano é isso mesmo. E são muitos. E muitos talvez vocês lidem com eles. Aí vocês vão dizer, bom, mas eu não sou psicólogo, eu não sou pedagogo, eu não sou escola, eu não posso fazer o caminho que essas criaturas não seguiram até aqui. Concordo? Mas o que você puder fazer ali, naquele momento, que possa levá-lo para um outro atalho, quem sabe, fará a diferença na vida de cada um, né? E eu, claro, por último, e não menos importante, eu reservei um espaço que hoje, e repito, mais do que nunca é fundamental, que é o espaço da espiritualidade. Todos nós temos algo que não é material, que se chama vida. Essa vida que me anima, essa vida que me põe de pé falando com vocês, sentindo. Isso não é pele e osso. Isso é vida. Essa vida é espiritualidade. Como é que nós cuidamos da nossa espiritualidade? Que não quer dizer religiões, é espiritualidade. Que eu posso ter um referente espiritual para me encontrar, para me dar energias que eu digo, vou buscar aí essa espiritualidade que eu não sei bem, né? Essas vozes também espirituais que me fazem. Então, acho que essa espiritualidade nós temos que alimentá-la também. Essa é aquela que nos dá a essencialidade daquilo que nos torna únicos. A nossa espiritualidade. E quando a gente tem uma espiritualidade, sabe, verdadeira, sincera, a gente consegue transpor uma série de obstáculos e, sabe, e viver melhor até, conseguir ultrapassar determinadas barreiras e dificuldades. Por quê? Porque é a nossa vida. Eu estou viva, é essa minha vida que eu preciso preservar. E aí eu preciso alimentar essa vida, essa espiritualidade. E é claro que eu trouxe essa imagem porque estamos à véspera de Natal, não importa a qual religião pertençamos, está aí
ao nosso redor um apelo ao Natal. E o Natal tem uma história ligada ao nascimento de um ser que teria vindo para nos resgatar de tantos males. Que seja Jesus Cristo, que seja outro, é alguém que vai nos dar um pouco de alento e fortalecimento da nossa espiritualidade. E nessa imagem, e a partir desse espaço que está e faz parte daquelas diferenças, das complexidades, das individualidades, das sensibilidades, que todos nós tenhamos um dezembro que nos ajude a chegar ao final do ano, simbolicamente, porque o dia 1º é igualzinho ao dia 31, o sol pode ser o mesmo, a chuva, entendeu? Mas, simbolicamente, que nos leve a um começo de um ano no qual possamos dizer, vamos prometer que dessa vez renovaremos a nossa espiritualidade, daremos mais importância e empoderamento para as nossas sensibilidades e individualidades e também que vamos ser mais solidários com os nossos ambientes de complexidades e de diferenças. Com isso, eu quero homenagear a cada uma de vocês, principalmente minhas grandes colegas parceiras do dia a dia, minhas ex-alunas que estão aí, e os queridos moços que estão aqui abrilhantando e compondo a diferença nesse espaço das superpoderosas do direito de família. Um abraço enorme para vocês e namastê.